O mundo do futebol é um celeiro de mitos. Sobre um deles, você ouve nesse programa especial que começa agora. Marcos outra vez! Marcos espalma pela linha de fundo. José Silvério, Milton Leite, Oscar Ulisses, Galvão Bueno, Luciano do Vale, Kleber Machado. Esses que acabamos de ouvir. E quantos outros profissionais já não narraram defesas de Marcos como se fossem gols? Marcos Roberto Silveira Reis, um mito, o goleiro palmeirense, calvo, esguio, de um time só, chamado de santo e exaltado sem economias por torcedores e também pela imprensa. Aliás, ele nem é careca, na verdade. Ele, na verdade, tem uma auréola que cobre aquela cabeça privilegiada, aquele sujeito privilegiado. É, Mauro Betting, você vive os dois lados da moeda. É jornalista, escritor, cronista esportivo e, por outro lado, um apaixonado pelo Palmeiras. Como torcedor, ele é tudo isso e muito mais. É algo que eu não sei descrever, embora seja obrigado a descrever algumas coisas. Ele é o mago do gol, ele é o anjo guardião, ele é o cara que eu falo, pô, esse é meu goleiro, é um dos maiores que eu vi na vida. Se não fosse palmeirense, eu ia achar isso. E fora o fato de que ele é Palmeiras, que ele tá Palmeiras, que ele pra sempre vai ser Palmeiras, que ele vai ser busto do Palmeiras, que ele vai ser estátua do Palmeiras, que ele é um craque bandeira do Palmeiras, que é um anjo guardião, eu não tenho o que falar. Eu teria que ser um Ademir da Guia das palavras para tentar achar alguma coisa para falar do Marcos. E o fato de ter um cara como esse, não só um goleiro, mas uma pessoa como ele defendendo o meu time, me deixa muito mais orgulhoso e feliz de ser palmeirense. Mas o que será que faz de Marcos um jogador que nunca saiu do Brasil para jogar na Europa? Que nem bater na bola bate muito bem? Um atleta tão especial? José Silvério, em transmissão pela Rádio Bandeirantes, Taça Libertadores da América de 2009. E o Marcão, o grande Marcão que empata com Ademir da Guia. Quem é palmeirense sabe, Ademir da Guia é indiscutivelmente o maior ídolo dentre todos aqueles que já defenderam a camisa do time alviverde. Não para Gustavo Ferro, jornalista, palmeirense, produtor do telejornal Globo Esporte São Paulo. Eu sou suspeito de falar do Marcos. Sou fã. Isso eu posso dizer. Meu maior ídolo do meu clube, assim, que eu pude ver e da história que eu já pesquisei. O Palmeiras tem outros ídolos, Ademir da Guia, o Berdan Catani, Leão, Ivair, Edmundo, vários. Mas o Marcos, com certeza, é o maior e será, acho que por muito tempo. Vai ser difícil alguém superar o Marcos. Mas a pergunta permanece e é por quê? Por que Marcos é esse mito do futebol brasileiro? O que faz o Marcos ser esse mito é o que ele sempre foi desde que começou a jogar futebol, com a sua forma de agir, com a forma como ele procedeu desde de jovem aqui no Palmeiras, com o trabalho que ele sempre realizou, com a humildade que ele sempre teve e com a dedicação e com aquele espírito que ele defendeu o Palmeiras todos esses anos. Será que isso é o bastante, Felipão? É o que vamos tentar descobrir neste radiodocumentário, um projeto experimental do curso de jornalismo 2011 da Universidade de Sorocaba. Marcos, o santo goleiro. Pênalti para o Botafogo. Paulo César na batida, autorizado. Defendeu Marcos. Final de Copa do Mundo. O gol não ia fazer nenhuma falta para o Palmeiras. A defesa de Marcos é comemorada como a conquista de um título. Campeonato Paulista de 1996. Narração de Éder Luiz. Palmeiras contra Botafogo de Ribeirão Preto. Oficialmente, a primeira partida de Marcos como goleiro profissional. E quem diria, naquela época, que Marcos se tornaria gente grande no mundo do futebol? Havia quem apostasse sim. O narrador J. Júnior lembra. Eu tomei contato com
que seria o Marcos através do professor Valdir. Ele era até outro dia preparador de goleiros, mas agora ele é mais um mentor, assim, né? Uma vez ele me falou sobre um garoto que estava ainda na base, que ia ser um grande goleiro e tal. A Guarda me ensinou, né, assim. Quando o Marcos se tornou titular do Palmeiras, eu já estava com aquilo na minha cabeça. Eu falei, não, esse é aquele garoto que o professor Valdir falou e tal. E eu vi, logo no começo da carreira do Marcos, ele fazer grandes jogos. Aquele menino que estava aparecendo não era só uma coisa que daqui a pouco ia desaparecer. Realmente tinha base, tinha estrutura e tinha um grande professor, que era o Valdir. Quer dizer que o senhor andava prevendo o futuro, hein, seu Valdir? Eu, felizmente, tenho uma boa visão do futuro. Não prevejo o futuro, mas pelas qualidades a gente mais ou menos acredita que possa ter um sucesso. Aí depende também muito da personalidade, do tipo da pessoa de enfrentar problemas. E eu fui feliz. Então eu tenho uma visão muito boa. Aí depois disso aí, depois do desenvolvimento, aí pertence a eles. Valdir de Moraes, o primeiro treinador de goleiros da história, acertou na aposta sobre Marcos, mas coube a Carlos Pracidelli, outro ex-goleiro alviverde, a missão de ajudar o atleta, vindo da pequena cidade de Oriente, interior de São Paulo, a evoluir na posição. Uma trajetória que começou bem antes de 1996, quando o goleiro fez as primeiras partidas oficiais pelo clube do Palestra Itália. Eu recebi o Marcos aqui no Palmeiras, para ser preciso, em julho de 1992. E eu me recordo que naquela época os diretores do departamento amador me chamaram e me disseram que viriam 5 jogadores de um time de Lençóis Paulista. Entre esses 5 jogadores tinha um goleiro, e que era para mim fazer a avaliação. E quando eu recebi o Marcos, naquela época já chamou a atenção. Alto, magro, e eu até brinco, naquela época ainda cabeludo. E chamou a atenção pelo seu biotipo, e a partir daí foi trabalhar. Naquela época até eu me recordo que eu falei que o Palmeiras estava recebendo um diamante bruto e que caberia a mim lapidar esse diamante e fazer com que esse diamante bruto se tornasse uma bela pedra, e foi o que acabou acontecendo. E que bela pedra, Pracidelli! Marcos se tornou uma rocha, ou melhor, uma muralha na meta palmeirense. A pressa que tem o River tentando fazer placar, botou na frente, Marcos saiu do gol! Saiu crescendo na frente do atacante, a bola vai pela linha de fundo. A chance do River, Marcos faz o primeiro milagre. Marcos em grande fase. Botou na frente para Ricardinho, bateu pro gol, foi no pé do goleiro na trave. Olha a chance do Corinthians, Marcos de novo. Fernando Baiano, insiste Edilson, Marcos salvou o Palmeiras 2 vezes. Estes são lances de 1999, o grande ano do goleiro Marcos. O Palmeiras disputava a Taça Libertadores da América, quando Veloso, então titular da meta alviverde, se machuca e fica fora da competição. É a chance de Marcos. O técnico Luiz Felipe Scolari confia ao jovem atleta a missão de ser o último homem da defesa palmeirense. E Marcos superou expectativas. As partidas que fez ficaram na memória de todos que acompanharam aqueles momentos que entrariam para a história. Gustavo Ferro. Com bola rolando, ele pega uma bola do Marcelinho Carioca em 99, dá uma ponte de mão trocada e defende. Simplesmente fechou o gol. Uma defesa muito marcante. Ainda Marcelinho vai bater pro gol, pé direito, bateu pro gol, Marcos caiu esquisito. A bola fez uma curva, ela veio como uma cobra serpenteando ali. O Marcos caiu, mudou a mão, ele vinha com a esquerda, mudou para a direita e fez a defesa. Era Palmeiras e Corinthians, primeiro jogo das quartas de final da Libertadores de 99. Mas Marcos não se destacou apenas com a bola rolando. Quando as decisões iam para os pênaltis, a luz dele também brilhava. Começava a surgir São Marcos. Agora é Vampeta, a responsabilidade agora é de Vampeta. 2 para o Palmeiras, 1 para o Corinthians. Quem é que pega o River quarta-feira que vem em Buenos Aires? Aí vai Vampeta, ele contra o Marcos. Vai partir Vampeta,
Vai pra cobrança, ele também bate de pé direito, autoriza Godoy. Lá vem Vampeta, ele o Marcos, partiu Vampeta, Marcos pegou! Que imagem bonita, ele ali, boca aberta, olhos arregalados, indo pra bola, esperando fazer a defesa, agradece a Deus. Marcos foi o nome do primeiro jogo e agora vai começando a ser o herói na decisão dos pênaltis. O apelido de Santo era cada vez mais comentado. A cada jogo, Marcos provava que os milagres dele não eram apenas uma maré de sorte. O treinador do goleiro, Carlos Pracidelli, sabe muito bem disso. É pura técnica, puro trabalho, pura dedicação. Hoje, o nome de São Marcos é por tudo aquilo que ele realizou, por tudo aquilo que ele conseguiu. E o que ele conseguiu, Pracidelli, não foi pouca coisa. Em 99, Marcos conquistou, além da taça e dos apelidos, os títulos de melhor jogador da competição, melhor jogador da final, melhor goleiro e revelação da Libertadores da América. A quem achava que a boa fase do goleiro acabaria com o término da Libertadores de 99, Marcos mostrou o contrário. Outras competições vieram, como a Mercosul daquele mesmo ano. O ex-atacante, hoje comentarista esportivo Caio Ribeiro, recorda que naquela disputa os jogadores adversários já enxergavam Marcos com outros olhos. O Marcão já era, né, na nossa época, um dos melhores goleiros do Brasil. Quando você vai jogar contra o Marcos, eu procurava estudar muito, né, o adversário. O Marcos eu conhecia porque eu estava vendo ele toda hora jogar. Então eu sabia que eu tinha que caprichar um pouquinho mais na finalização, tinha que tomar alguns cuidados, sabia da característica como eu era atacante, quando eu saía cara a cara com ele, de que forma como ele atacava a bola, que ele não caía antes. Então alguns cuidados se acaba tomando. E você fez a lição de casa direitinho, não é, Caio? Quem não se lembra da final da Copa Mercosul de 1999, Flamengo contra Palmeiras? Os seus gols em cima do Marcos foram decisivos para o Mengão. Ainda Leandro, chance do Mengo, chance do Mengo! Gol do Mengo, Caio! Grande gol do Flamengo, grande gol do Caio, que voou nessa bola para cabecear, que beleza! Mas vem Flamengo, chegou Caio na boca do gol! Para o Flamengo. Final da Mercosul, puxa, é super gratificante, né? Você fazer um gol contra o Marcos e depois olhar para trás e falar, caramba, era o Marcão. Então você fica orgulhoso da equipe, né, que te ajuda, porque você não faz o gol sozinho, mas do seu trabalho também. Falou, poxa, consegui, um dos maiores goleiros da história do futebol, acabei conseguindo fazer um gol nele. 1999 passou. O ano 2000 chegou para marcar a carreira de Marcos. Qual o jogo? Qual a defesa inesquecível? Os narradores Kleber Machado e J. Júnior, os jornalistas Gustavo Ferro, Maurício Noriega, Fred Júnior e Ivan Moré, todos são unânimes. A óbvia defesa na penalidade do Marcelinho na semifinal da Libertadores, que ele defendeu, no Corinthians e Palmeiras. Todo mundo, acho que a maioria se lembra da defesa do pênalti do Marcelinho, né, naquele jogo do Morumbi da Libertadores, né, Palmeiras e Corinthians e tal. Isso foi marcante, né, até porque foi num jogo muito especial, né. Principalmente de 2000, que ele pega aquele pênalti do Marcelinho Carioca. Vale mais que um título. É mais lembrado até hoje, nem tanto pelo grau de dificuldade, mas talvez pela importância do jogo, foi na semifinal da Libertadores de 2000, que o Palmeiras ganhou do Corinthians, né? Ele fez aquele pênalti que já é histórico, ele defendeu o pênalti cobrado pelo Marcelinho Carioca. E aí eu acho que esse é o mais marcante. Claro que pelo lado do torcedor, não vão esquecer a Libertadores, aquele jogo contra o Corinthians, a defesa do pênalti do Marcelinho, né? Aquele pênalti do Marcelinho. Logo o Marcelinho Carioca, né? Grande ícone corintiano. Depois o Marcelinho, infelizmente, ficou marcado como perdedor daquele pênalti que eliminou o Corinthians, né? A Libertadores, mas enfim. Palmeiras contra Corinthians nas semifinais da Libertadores do ano 2000. O maior rival do Verdão havia conquistado o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA 5 meses antes
e estava em grande fase. A pressão sobre os pés de Marcelinho era ainda mais intensa. Afinal, no ano anterior, em 99, o Corinthians havia sido eliminado da Libertadores da América justamente pelo Palmeiras. Caía sobre Marcelinho a responsabilidade de impedir que a história se repetisse. Marcelinho vem para a batida e todo palmeirense seca o Marcelinho. Para o palmeirense, o Marcelinho perder, o gosto será especial, porque é do Marcelinho que a torcida queria arrancar o sangue. Ele bate muito bem, hein? Autorizado! Foi para a bola, bateu, defendeu, Marcos! O primeiro imponente. O Palmeiras vai para a final da Libertadores! Nas mãos de Marcos, o fim do sonho corintiano. Inesquecível até mesmo para o goleiro, como conta o jornalista da Jovem Pan, Fred Júnior. É incrível que esse pênalti do Marcelinho, até uma curiosidade, na Jovem Pan ainda estava o José Silvério, quando narrou o pênalti defendido pelo Marcos, né? E o Marcos tinha no toque do seu celular a defesa narrada pela Jovem Pan daquele pênalti do Marcelinho. Você vê, foi tão importante aquela defesa que ele tinha como um toque de celular, né? E quem melhor para falar sobre isso do que o próprio goleiro Marcos? As narrações de José Silvério, a paixão pelo rádio. Conta essa história pra gente, Marcos. Eu sempre fui muito fã e sempre gostei muito do Zé Silvério. Eu sou um cara que normalmente quando eu não jogo, eu adoro escutar jogo pelo rádio, né? Muitas vezes eu assisto pela televisão, mas acabo escutando pelo rádio. O Zé Silvério, acho que as melhores defesas que eu fiz na minha vida, o Zé Silvério sempre fez narrações assim maravilhosas que são guardadas por mim até hoje, assim. Guardados até hoje mesmo, Marcos, estão os seus momentos com a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002. Cruzamento por baixo, o Marcos saiu para fazer a defesa. Lá vem a Alemanha, bola tocada pelo meio, Marcos! Fez a finta, bateu pro gol, Marcos salva o Brasil de novo. Foram atuações tão brilhantes que a surpresa foi Marcos não ter ganho o título de melhor goleiro da competição, que ficou com o alemão Oliver Kahn. Se você pegar com racionalidade, né, o que fez esse profissional, o que fez aquele, tudo, o Marcos foi superior ao Kahn naquela Copa. E o prêmio dado ao Kahn me pareceu sem critério nenhum, né? Talvez um prêmio político, não sei, consolação, se bem que a votação foi bem antes e tal, né? Mas ele foi sim, jogou mais. É raro encontrar alguém, J. Júnior, mas nem todos pensam assim. Mauro Betting é jornalista e palmeirense como você, mas discorda. Pois é, já começou me colocando contra a parede, ainda mais contra um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, claro, do futebol brasileiro. Tem até uma frase do Pelé dizendo que pela primeira vez o Brasil podia se orgulhar de que tinha um grande goleiro de uma grande campanha numa Copa do Mundo, uma Copa 100%. O Marcos foi fundamental na Copa do Mundo para que o Brasil também chegasse à decisão, mas até a final, fundamental na Alemanha era o Oliver Kahn. E o Kahn, para mim, até a final da Copa foi absolutamente irrepreensível. Além de ter levado a Alemanha mais do que o Marcos havia levado o Brasil, mas por mérito do Ronaldo, do Rivaldo, do Ronaldinho Gaúcho, do Roberto Carlos, do Cafu, de toda a seleção do Filipão, o Kahn foi fundamental em 2002. Realmente, Mauro, o título de Kahn não tirou os méritos de Marcos na Copa. Nosso goleiro fez defesas tão espetaculares que até narradores de outros países se impressionavam. O desempenho de Marcos foi mesmo de arrancar o fôlego. Fez a imprensa lembrar do apelido que o atleta ganhou no começo da carreira, como podemos perceber na matéria do repórter Tino Marcos para o Jornal Nacional. Você lembra do São Marcos do Palmeiras? Pois dessa vez ele foi o São Marcos da seleção. E olha que lendo os jornais de 2002, vemos que a escolha de Marcos para titular da seleção brasileira chegou a ser contestada. Alguns torcedores preferiam Dida, o goleiro de experiência internacional. No fim das contas, por que o Marcos, Felipão? Marcos foi convocado para alguns jogos antes da Copa, jogou muito bem e era o goleiro que naquele momento tinha as melhores condições. Tanto que
Na minha opinião, elegeram o Cão melhor goleiro da Copa, mas o Marcos mostrou durante a Copa que foi bem melhor. Só que a carreira e a grandeza de Marcos não foram construídas apenas com glórias. Em 30 de novembro de 1999, o Palmeiras, campeão da Libertadores da América, disputava contra o Manchester United, da Inglaterra, o título do Mundial Interclubes daquele ano. O jornalista Mauro Betting lembra do fatídico dia em que o São Marcos se revelou humano. Manchester 1, Palmeiras 0. Porque ali ele evidentemente foi infeliz. E foi infeliz porque ele e o Palmeiras estudaram demais o Manchester. Ele sabia que quase sempre o cruzamento do Giggs era no segundo pau. Dessa vez o Giggs mandou no primeiro, ele teve que se adiantar, largou e veio o Kine, fez o gol. Ok, beleza. Ou beleza não, o feiura. Giggs foi pra cima do Júnior, vai no cruzamento, Marcos! Aí o gol! Em momentos como este, aparece o lado de Marcos que não se consegue ver dentro do campo. Ao conceder entrevista à Rede Globo de televisão, logo após o jogo, o atleta mostra humildade ao reconhecer que falhou. Falhei, de certa forma foi uma falha. Deus dá cruz conforme a gente pode carregar, né? Sou cabeça fria, claro que é difícil conter as lágrimas depois de uma derrota como essa. Se chegar no vestiário e saber que por uma falha sua, a sua equipe perdeu um campeonato mundial. Ah, Marcos, mas foram poucas as situações em que você desapontou. Com muito trabalho e garra, sempre soube superar as adversidades. Muito mais que com falhas durante jogos, teve que vencer batalhas contra o próprio corpo. Diz para nós se foi fácil, Carlos Pracidelli. O Marcos passou por momentos muito difíceis aqui que talvez muitas pessoas não saibam, né? O Marcos teve uma cirurgia no escafoide, né? No punho, que muitos diziam que ele não voltaria a jogar. Mas o Marcos, com a sua superação, conseguiu voltar e ser o grande Marcos que ele sempre foi. Teve fratura no tornozelo, teve fratura no braço, no antebraço. Então, momentos muito difíceis que se ele não fosse uma pessoa que tivesse essa força interior de superação, eu acredito que muitos outros goleiros teriam ficado pelo meio do caminho. Estamos lembrando de maus momentos da carreira do goleiro Marcos. Foram poucos, a maioria deles por contusões, mas existiram, não dá para passar batido. O jornalista Fred Júnior fala sobre um deles. A campanha de 2003 na Série B foi muito difícil, porque o Marcos era pentacampeão mundial. Estava sendo questionado porque ele ficou fora no final de 2002 na queda para a Série B. Por contusão ele ficou fora, muita gente questionou o Marcos e foi até injusto. O Marcos naquela época chegou a fazer greve de silêncio com a imprensa e estava bem chateado depois de ter sido campeão mundial. O Palmeiras acabou caindo para a segunda divisão. Se a gente pode dizer que no futebol sempre tem a volta por cima. A campanha de 2003 acho que foi uma grande marca assim, e o que é inesquecível para o Marcos. Dá para imaginar um goleiro que começou a carreira conquistando a Libertadores da América. Um ano depois, leva o torneio Rio-São Paulo e a Copa dos Campeões. Pela seleção brasileira, é campeão do mundo em 2002. Aí, no ano seguinte, decide disputar pelo seu clube de coração a Série B do Campeonato Brasileiro. E sai dele vencedor, com a faixa de campeão no peito. Amor à camisa. Difícil de encontrar no futebol desses tempos modernos. Faz de Marcos mais ídolo ainda. Ele poderia ter saído do Palmeiras quando o time foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, em 2002. Marcos recebeu proposta do Arsenal, time da Inglaterra, mas preferiu ficar no Brasil e lutar pelo Verdão. Só mesmo o amor pelo clube para fazer isso acontecer. Parece ironia, mas é justamente por causa dessa paixão pelo Palmeiras que Marcos viveu os raros e piores momentos dele em campo. Pelo menos é o que indica o jornalista e comentarista esportivo Maurício Noriega. Eu acho que o Marcos, às vezes, ele dá umas sumidas em termos de concentração no jogo, né? Ele fica nervoso, muito tenso, se envolve demais, e aí tem uns apagões. Acho que esse é o maior defeito dele como goleiro. Noriega. Uns falam que o maior defeito do Marcos é não saber jogar direito com os pés. Outros dizem que é a saída do gol, por vezes atrasada.
Mas a mais citada é de fato essa falta de habilidade do Marcos em lidar com as emoções. Fala, Caio Ribeiro. Você jogou contra ele. Eu acho que o defeito pode ser também uma virtude. O Marcos é sincero ao extremo. Então isso às vezes é mal interpretado por alguns jogadores ou até às vezes pelo próprio torcedor, porque ele sente a derrota. Tem muito jogador que pega e vai embora como se nada tivesse acontecido. Ele sente, ele sofre. Quando o Palmeiras não tá bem, ele fica chateado mesmo. E aí, por essa paixão excessiva, ele acaba sendo mal interpretado, porque você põe o microfone e ele fala o que vem à cabeça. E aí depois ele fala, caramba, falei demais. E aí tem que pedir desculpa. E ele pede desculpa, que é uma outra qualidade. Como é que pode, quando se trata de Marcos, falar de defeitos, de maus momentos, é falar também de qualidades? Essa cabeça quente do goleiro, por exemplo, o jornalista Ivan Moré encara de maneira positiva. Ele tem uma frase que ele disse que a mãe dele ensinou ele desde pequenininho, que ele tem que sempre colocar tudo pra fora, porque senão ele pode contrair um câncer. É um pensamento que ele traz com ele até hoje. Então ele vem colocando isso em prática, esse pensamento. Ele coloca tudo pra fora. Eu acho que isso é autêntico, é uma prova de autenticidade. Acho que é bacana. E é assim, dentro, fora de campo, com defesas fantásticas e personalidade peculiar, que Marcos foi ao longo da carreira conquistando uma legião de fãs. Fãs que torcem para Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Santos, Grêmio, Coritiba. O jornalista Kleber Machado narra jogos de todos esses times. É isso mesmo que você percebe, Kleber? Não é só porque ele foi goleiro campeão do mundo com a seleção, não é só porque ele tem mais de 10 anos no Palmeiras. O estilo dele como pessoa, claro que somado ao desempenho dele como jogador, é um goleiro corajoso, um goleiro arrojado, um líder, um goleiro autêntico até nas declarações dele. Acho que isso faz do Marcos um cara que conseguiu ter um carinho de todas as torcidas, querido pelo futebol. Mas afinal, que estilo é esse que faz as pessoas se encantarem por Marcos? O jornalista da Rede Globo de televisão, Gustavo Ferro, ajuda a entender. Ele é um caipira, assim, né? Ele é um cara que vem lá do Oriente, do interior, fala o caipirês, brinca, toca violão, gosta de música sertaneja, moda de viola, é um cara piadista. É um cara muito engraçado, assim. Quem convive com ele, quem teve a chance de vê-lo alguma vez, ou conviveu um minutinho, dois, já sabe que o cara é muito pureza, é um cara muito humilde com as raízes do interior mesmo. E não é só com amigos, jornalistas e admiradores que Marcos é gente boa, não. Até quem trabalha para um dia estar na vaga dele, na posição de goleiro titular do Palmeiras, Marcos trata bem. Isso é verdade, Deola? O Marcos, desde que eu cheguei aqui, sempre me ajudou, não só dentro de campo, mas fora de campo também. Eu era da base, não tinha carro, não tinha nada, me dava carona e estava sempre conversando. Está vendo? Não é à toa que falam da santidade de Marcos. São mais de 500 jogos pelo clube do Palestra Itália. Não dá nem para contar em quantos deles o goleiro foi o grande destaque da partida. Só em jogos de mata-mata pela Taça Libertadores da América, Marcos foi o responsável por levar o Palmeiras às próximas fases em 7 das 9 decisões que foram para os pênaltis. Ao todo, em 9 disputas, foram 10 penalidades defendidas pelo goleiro, ou seja, uma média maior que um pênalti defendido por partida. E o cara ainda é bom caráter, humilde, sincero. Mas se depois de tudo isso falar que Marcos é santo continua sendo exagero, pelo menos diferente de muitos ele é, não é, J. Júnior? Tem muita gente que é ídolo e que não passa coisa boa para quem o idolatra, né? O Marcos não, o Marcos é um cara ídolo e que sempre passou coisas boas para quem o tem como ídolo, entendeu? Porque o papel do famoso é passar para quem o acha famoso, para quem pede o autógrafo, para quem vai lá tirar uma fotografia, coisas boas que eles estejam passando. Porque assim como ele está passando coisas boas para quem já tem a cabeça feita, ele está passando também para quem está formando a cabeça ainda, que é o garoto, o menino, né, o jovem. E o Marcos sempre fez isso e continua fazendo isso com maestria. Além de ser bom exemplo fora das 4 linhas, o santo continua a realizar milagres quando está dentro de campo. Quase uma década após o surgimento do ídolo, Marcos mantinha o desempenho de alto nível. Recuperado de lesão, foi essencial para o Palmeiras na conquista do Campeonato Paulista de 2008.
Mas este não foi o único grande momento do goleiro, após já ser veterano entre os jogadores do time alviverde. Em 2009, Marcos também fez partidas inesquecíveis. Uma delas, em especial, não sai da memória do atleta. E é ele mesmo, o goleiro Marcos, quem revela qual jogo é este. Recentemente eu acho que eu tenho um jogo contra o Sport Recife na Ilha do Retiro, né? Que a gente estava jogando a Libertadores. Tinha um jogo muito complicado para jogar lá e eu tive a felicidade de fazer uma partida muito boa. E depois tive a felicidade maior ainda de pegar 3 pênaltis. Então é um dos jogos que eu considero um dos melhores da minha vida. Foi pra bola, bateu, defendeu, Marcos! Correu, vai chegar, chegou, bateu, defendeu, Marcos! Correu, bateu, Dutra, defendeu, Marcos! Ele espalmou por cima do gol! E o Palmeiras segue na Copa Santander Libertadores! José Silvério, da Rádio Bandeirantes, narrou os 3 pênaltis defendidos por Marcos naquela noite de 2009. Mas outro narrador se destacou ao transmitir a última penalidade. Oscar Ulisses, da Rádio Globo. Dutra vai bater, Marcos atento, Dutra tomou distância, partiu pra bola, pro gol, Marcos! Dutra bateu, mais um milagre do santo. Cá entre nós, Marcos, o que tem de sobrenatural nas suas atuações? É claro que Deus, ele dá um caminho pra gente, mas a gente tem que trabalhar para que as coisas boas aconteçam, né? Então eu sempre pedi a proteção de Deus quando eu entrava dentro do campo, não para jogar bem ou para fazer boas defesas, mas sim para não me machucar, para que Deus pudesse fazer, não que eu fosse o melhor em campo, mas que eu pudesse fazer meu trabalho da melhor forma, porque ser jogador a pressão sempre é muito grande, principalmente em cima de goleiro, né? Então eu sempre pedi essa proteção para Deus e sempre Ele me atendeu, né? Tanto é que eu tive várias contusões, mas que fazem parte, infelizmente, da carreira do atleta. Contusões existem na vida de qualquer esportista, assim como o fim da carreira é inevitável. Os ídolos do cinema um dia saem de cena, os do futebol um dia param de jogar bola. Mas só os mitos são eternos e continuam a ser exaltados, mesmo após pararem de atuar, deixarem de ser o foco da mídia. Seria Marcos um desses ídolos para sempre, Gustavo Ferro? O Marcos é um cara que vai ficar marcado por muito e muito tempo. Mesmo quem nascer daqui para agora, daqui para frente e de repente não viu o Marcos jogar, vai saber, vai ver videotape, vai ver revista, vai ver jornal. É como o Pelé. O pessoal mais novo não viu o Pelé jogar e sabe que o Pelé é um monstro. O Marcos não é igual ao Pelé, obviamente, mas é um jogador que será lembrado aí por muitos anos, mesmo já aposentado. Não será fácil substituir Marcos assim, definitivamente. O ex-goleiro, Valdir de Moraes, já viveu essa situação na pele. Quando eu cheguei também no Palmeiras, eu tive que lutar contra um mito, que era o Oberdan Catani. Também jogou 14, 15 anos e é um mito até hoje. Eu aprendi muito com ele. Então todos nós passamos isso. Agora, o problema desses jogadores como eu, o Oberdan, o Marcos, esses que jogam muito tempo, é o que vem substituí-lo e criar uma imagem. Porque tem coisas que ficam gravadas e que, se um goleiro que está começando a carreira, ele tiver alguma falha, vamos dizer, se fosse o fulano, não teria. Então tem que suplantar isso. É um fato. A missão de substituir Marcos será muito difícil. Dentro de campo, dependerá do esforço de cada um. Os goleiros Deola, Bruno, Fábio
todos são candidatos. Mas tirar Marcos do coração do torcedor é praticamente impossível, não é, Caio Ribeiro? Eu não tenho a menor dúvida que ele nunca mais vai sair do coração do palmeirense e espero que o Palmeiras reconheça isso com uma grande homenagem, não só um grande jogo de despedida, mas uma estátua mesmo, sabe? Porque a geração muda, né? Então as crianças de hoje em dia que viram pouco do Marcão, daqui a 10 anos não vão saber, mas aí na hora que nós da imprensa temos esse papel também, né? De cuidarmos dos nossos ídolos, né? Mostrando jogos, dando informação para o telespectador. E o clube, por onde ele fez tanto, também podia fazer uma grande homenagem. Então eu acho que o segredo do sucesso do Marcos, primeiro é a qualidade técnica dele, depois é o carisma. É um cara que é raro hoje em dia no futebol. Apita, ergue o braço, aponta o centro de campo, final de jogo. Você ouviu o rádio documentário Marcos, o Santo Goleiro, um projeto experimental do curso de jornalismo 2011 da Universidade de Sorocaba. Ficha técnica. Locução: Isabela Reis e Tiago Ribeiro. Participação especial: Professor Mestre Fernando Negrão Duarte. Reportagens: Rodrigo Freire e Isabela Reis. Edição: Isabela Reis e Tiago Ribeiro. Produção: Tiago Ribeiro. Texto: Tiago Ribeiro e Isabela Reis. Pesquisa: Isabela Reis. Edição de áudios: Rodrigo Freire, Tiago Ribeiro e Isabela Reis. Orientação: Professor Dr. Walter de Luca. Agradecimentos: Sociedade Esportiva Palmeiras, Rede Globo de Televisão, Rede Bandeirantes de Televisão, Rádio Jovem Pan, Rádio Bandeirantes e Rádio Globo.